Galera, continuando então nossos estudos acerca da responsabilidade pela guarda da coisa, a gente vai verificar que o proprietário é o guarda presumido da coisa. O que eu quero dizer com essa afirmação? É que cabe normalmente ao proprietário o poder de direção sobre a coisa pelo que é o guarda presuntivo dela. Então, cuida-se, todavia, de uma presunção, obviamente, relativa, que pode ser elidida mediante a prova de ter transferido juridicamente a outrem o poder de direção dessa coisa em específico, ou tê-lo perdido por motivo justificável. Então é o que ocorre, por exemplo, nos casos de locação e comodato, contratos que têm por efeito jurídico transferir a posse da coisa para o locatário ou comodatário, que a exercem com independência, sem subordinação ao locador ou comodante, tá? ou comodante. Então, nessas hipóteses, a gente tem uma transferência jurídica acerca dessa detenção da guarda. A guarda jurídica da coisa, nesses casos que eu expliquei aqui para vocês, em princípio, cabe ao locatário ou comodatário, sendo consequentemente os responsáveis pelo fato da coisa e não o proprietário. Então, o mesmo ocorrerá nos casos, por exemplo, de depósito e penhor pelas mesmas razões e por razões, portanto, idênticas, tá? O primeiro exemplo que eu quero trabalhar aqui para vocês na nossa aula de hoje é a responsabilidade do proprietário no caso de furto ou roubo do veículo, como eu já falei aqui para vocês nos dois primeiros vídeos, tá? Primeira coisa, que é muito interessante essa discussão. Existiu uma controvérsia gigantesca, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a questão de saber se o proprietário do veículo furtado ou roubado responderia pelo acidente causado pelo ladrão. Alguns autores entendiam que o dever de guarda vincula-se ao direito real de propriedade e não a coisa mesmo, que é o seu objetivo, para daí concluírem que a guarda da coisa somente pode ser transferida pelo proprietário através de um ato jurídico, como nos casos de locação, comodato e jamais em razão de um crime. O Aguiar Dias entende que a obrigação de guarda permanece a cargo do proprietário a despeito do furto ou do roubo, porque não é possível reconhecer ao ladrão a guarda jurídica de vez que esta deriva do direito de direção. A guarda, por esse critério, não se ligaria, portanto, à direção, ao controle de fato sobre o veículo, mas resultaria tão somente do direito de propriedade, direito esse que não é transferido para o ladrão. A jurisprudência também, inicialmente, entendia que o ladrão se apresentava como um mero detentor da coisa, ou seja, uma guarda puramente material e não jurídica, reconhecendo ao proprietário desse veículo a condição de guarda e, por conseguinte, a responsabilidade, o responsável pelo dano causado a terceiro pelo ladrão, quando no uso da coisa furtada ou roubada. Mas não é certo dizer, a gente já sabe muito bem disso, já é uma coisa pacificada, que o ladrão é mero detentor da res furtiva. Então o furto, bem como o roubo, consuma-se quando a coisa é retirada da esfera da vigilância do proprietário e submetida ao poder de fato do ladrão. Quando esse consegue romper o que a gente chama de posse do primitivo possuidor e estabelecer a sua própria posse sobre a coisa, a gente tem o furto ali e o roubo consumado. Em suma, portanto, o furto e o roubo se consumam com o esbulho. Então, o ladrão, portanto, ele não é mero detentor, mas sim possuidor. Esse ladrão ele tem uma posse viciada pela precariedade, pela clandestinidade ou mesmo pela violência, como no caso do roubo. Mas posse de má fé é verdade, mas posse, tá? Então, o que a gente tem que concluir? Que o proprietário ele perde o poder de direção ou de comando sobre a coisa em razão do furto ou do roubo, ficando assim privado da sua guarda, e essa guarda ela é transferida para o ladrão. E se o proprietário ele fica privado de exercer qualquer ato de controle sobre a coisa, não mais pode também por ela responder. Então ninguém pode ser considerado guardião se lhe foi arrebatado, né, o poder de direção e controle sobre a coisa. Juridicamente, portanto, é impossível fazer o proprietário responder pela coisa durante todo o tempo em que a mesma estiver na posse do ladrão. Maiormente, se considerarmos que essa situação pode perdurar aí por dias, meses, anos e até
tornar-se irreversível pelo fato de não mais ser a coisa recuperada. Então a gente tinha que ter esses critérios em mente. E dentro desses critérios, foi apurado, na verdade, que quem tinha o comando de fato da coisa, o efetivo poder de direção para saber quem é o responsável, por conta quem que era o detentor dessa guarda, e ali a gente tinha mais um direito ou prerrogativa, ou seja, um direito de fato. E é justamente por se tratar de um fato que o proprietário pode perdê-la, não só em razão de um ato jurídico, como também de um ato ilícito de outrem. Então a jurisprudência admitiu, e obviamente de forma correta, a responsabilidade do proprietário quando somente a perda da condição de guarda resulta de ato imprudente ou negligente de sua parte. Aqui tem um julgado que traz que o proprietário de veículo furtado é responsável pelos danos causados pelo gatuno quando demonstrado que negligenciou no dever de guarda e vigilância do automóvel. Só que isso é muito complicado de se provar, mas muito complicado de se provar. Então, por exemplo, o automóvel ele não pode ser deixado em via pública em condições que propiciem esse furto, como, por exemplo, com portas abertas, com chave na ignição, nem entregue a mãos inexperientes ou imprudentes, por exemplo, manobristas, etc. Casos em que o proprietário deverá responder pela sua falta de diligência. Contudo, no RESP 445-896 do Distrito Federal, o relator, o ministro Humberto Gomes de Barros, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, num caso de danos causados pelo condutor de veículo furtado, que o guardião do automóvel, ele só responde por culpa grave ou dolo. Deixa eu achar aqui essa jurisprudência, que vale a pena eu ilustrar aqui para vocês. Recurso especial, responsabilidade civil, veículo furtado, danos causados pelo condutor, autor do delito, responsabilidade do proprietário e do guardião do automóvel. Necessidade, que a omissão do guardião equivale a culpa grave ou ao dolo. Não se pode exigir daquele que guarda automóvel, seu ou de outrem, mais cuidados do que se exigiria da média das pessoas. Só responde por culpa e vigilando aquele cuja omissão na guarda do veículo se equivale a culpa grave ou dolo. Não age com culpa em vigilando quem guarda o veículo na garagem de sua casa e coloca as respectivas chaves em outro cômodo, na parte íntima da residência. Afastada a culpa em vigilando do guardião do automóvel. Também se afasta a culpa em iligendo do proprietário, declarada pelo guardião recorrido à circunstância de que o veículo causador do dano, guardado em garagem, fora furtado por terceiro. Então não há como se cogitar em culpa em vigilando. Então, assim, via de regra, quando você tem um veículo furtado ou roubado, você, sendo proprietário desse veículo, você fica excluído da sua responsabilidade, porque você perde a posse pelo esse ato ilícito de outrem, tá? Então, feita essa primeira análise, agora a gente vai falar um pouco do veículo emprestado. Isso ocorre na prática com uma grandeza que vocês não têm nem noção. É uma solução idêntica que deveria ser dada aqui no caso em que o dono do veículo empresta a um amigo ou parente sem que entre eles exista qualquer relação de preposição. O só fato do empréstimo não torna o dono do veículo responsável pelo acidente que o comodatário eventualmente vier a dar causa. Ninguém responde pelo fato de terceiro, salvo nas hipóteses dos incisos 1º, a 2º e 3º do artigo 932 do Código Civil, entre as quais não se figura o comodato. Então, o comodatário não é preposto do comodante, porque dele não recebe ordens nem lhe deve obediência. Portanto, o empréstimo de veículo a um parente ou amigo transfere-lhe a guarda e por ele passa a responder. Tal qual no caso do furto ou roubo do veículo, o dono ele só deveria ser responsabilizado pelo fato culposo do comodatário, se ficasse, por exemplo, provado que foi negligente ou imprudente ao confiar o veículo a quem não tinha habilitação, por exemplo, de fato ou de direito, ou era motorista notariamente imprudente, como, por exemplo, dado ao vício de beber antes de dirigir, com anotações prometedoras no seu prontuário. Ou seja, um histórico de multas, né? Então, não é esse, entretanto, o entendimento, e destaque aqui, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, que não é um entendimento que predomina no STJ. Por quê? Porque há muito tempo aquela jurisprudência da corte, em vista do enorme risco social do automóvel,
a gente já falou aqui acerca desse risco gigantesco, ainda mais no Brasil, firmou-se o entendimento no sentido de ser solidária a responsabilidade entre o proprietário do veículo emprestado e aquele que o dirigia no momento do acidente, conforme eu vou passar aqui pelo menos um precedente para vocês terem em mente. Esse precedente aqui é o agravo regimental no recurso especial 233.111 do relator ministro Ari Pargender, né? Ele fala aqui para nós, civil, responsabilidade, acidente de trânsito, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo. Mais uma aqui para vocês, dentro de um teor. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos do terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, o que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que, sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Também foi um recurso especial 577902 do relator ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Mas quem fez a relatoria por acórdão foi a ministra Nancy Andrighi, da terceira turma. Então hoje a gente tem a responsabilidade solidária desse proprietário e desse condutor do veículo em que você empresta esse automóvel. Então tomem muito cuidado para quem vocês emprestam aí os seus automóveis. Vou fazer mais um corte e a gente continua aqui com uma inexistência de regra no Código Civil acerca desse fato de guarda da coisa. Já voltamos então.